Bom dia a todos, então. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, né, na terceira aula de História. Semana retrasada, nós iniciamos o conteúdo da apostila comigo, né? Em seguida, vocês tiveram aula no WhatsApp com a professora Mirella, certo? E hoje nós vamos ter mais uma aula comigo. E semana que vem, encerrando o conteúdo da apostila com a professora Mirella. Tudo bem? Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre dois pontos, né? O Estado absolutista europeu e a centralização do poder, né, do absolutismo. Vocês viram, né, nas aulas anteriores, falando a respeito das reformas religiosas, né, falando a respeito do surgimento das religiões protestantes e tudo mais, certo? Hoje nós vamos ver o que o absolutismo é um acontecimento que também está ocorrendo nesse processo, tudo bem? Tá todo mundo vendo aí a minha apostila, não tá? Cadê? Tá, né, Neuhane? Então, a gente tem que. Vocês precisam entender que tudo isso não é um acontecimento separado. Não acontece o feudalismo separado do renascimento cultural, é todo um processo. A Europa vivia numa Idade Média, em torno de quase 1000 anos, vamos dizer assim, entre 500, nos primeiros 500 anos, né, do século V ao século X, a gente chama de Alta Idade Média, que foi o período de crescimento e consolidação do feudalismo, onde toda a Europa se tornou rural, onde tudo girava em torno do senhor feudal. A partir do século X, século XI, século XII, nós vamos ver aí uma transformação, mudanças nesse sistema feudal através de vários fatores, né? Vocês devem lembrar que o que permite essa característica feudal da Europa ir se ruindo a partir do momento. O primeiro ponto são as cruzadas, né? O que são as cruzadas? Como a maioria da Europa eram católicos, né? Todo mundo que é cristão vê Jerusalém como uma cidade santa, né? O local onde Jesus passou e tudo mais. Então eles viam Jerusalém como uma cidade santa. Naquele contexto, quando eles viram que turcos otomanos estavam querendo invadir a cidade santa, toda a Europa se juntou em grandes navegações pela chamada de cruzada. Por que cruzada? Porque eles cruzaram todo o continente africano, cruzaram o mar Mediterrâneo, cruzaram todo o continente para ir até as cruzadas e lutar contra esses povos, certo? Lutar contra esses povos. Então, nisso, a partir do momento em que esses europeus saíram da Europa e foram até lá, né, eles foram com dois objetivos. Primeiro, questão de fé, eles acreditavam que se eles lutassem em Terra Santa, eles seriam perdoados do pecado. Olha o nível do entendimento deles de religião. Segundo, porque claro, eles tinham opções, eles tinham objetivos materiais também. Como assim? Tanto que quando eles voltaram de lá, eles trouxeram muitos mantimentos, muitas coisas a serem vendidas. Porém, lembra que eu sempre falo, no feudalismo não tinha comércio. O máximo que tinha era escambo, troca de feudo para feudo.
certo? É importante a gente saber também que, se eu não me engano, ocorreram em torno de 8 expedições para a Terra Santa, para Jerusalém, em torno de 2 ou 3 séculos. Então, foi assim, não foram 5, 10 anos, foram 200, 300 anos de transformação, né? E a partir do momento que esse povo, que essas pessoas vão à Terra Santa e voltam, e aí começa a ressurgir o comércio, né? Porque agora eles trazem muitas coisas de lá para cá, aí eles começam a querer vender. Porém, não tem uma moeda específica. Eles viviam de feudo em feudo. Como que eles iriam vender essas coisas? É onde ressurgem, né, as cidades, os centros econômicos. As cidades, essas pessoas vão se consolidar, eles vão se formar nessas pequenas cidades para poder tentar fazer inicialmente esse tipo de troca. Mas aí vamos pensar comigo. Imagina se o feudo A cria lá sua moeda e o feudo B cria lá sua moeda também, tudo no mesmo país. Ia ter condição de vender alguma coisa se em cada feudo um sistema era diferente? Não. Então, o que que nós vamos ver aí a necessidade então? Nós vamos ver a necessidade de um rei surgindo nesse país para unificar todas as regras, para unificar todas as formas, para unificar também a moeda, para que a forma de se fazer comércio, né, fique mais fácil, fique melhor, tudo bem? Então, lá no feudalismo a gente tinha a presença de um rei, claro que tínhamos. Só que o rei ele era um nobre também. Então o rei ele não tinha, ele tinha um país, dentro do seu país que ele era rei, ele tinha vários feudos, mas esse rei ele não tinha domínio, ele não tinha autonomia em todos os feudos, tendo em vista que em cada feudo tinha o seu senhor feudal. O máximo que ele podia dar conta era do feudo dele. Agora, do país inteiro, eu costumava dizer em sala de aula, e eu lembro que eu falei isso para vocês no início do ano, que o rei, no período da Idade Média, no período do feudalismo, era um rei banana, porque ele não tinha autonomia para nada. Aí, a partir do momento que as cidades ressurgem, com isso, essa classe, esse grupo de europeus que foram para Jerusalém, que voltaram com coisas para vender, surge também uma outra camada social, um outro grupo social que a gente chama de burguesia, porque eles vão se juntar lá nas pequenas vilas, chamado de burgos, para vender essas coisas. E essas pequenas vilas elas vão crescendo e se tornar em grandes cidades, o que naquele momento na Europa não tinha, porque eu sempre falei com vocês, a Europa, no contexto da Idade Média, é totalmente rural, totalmente campo. Não tinha grandes cidades, o máximo que tinha eram as pequenas vilas, os burgos. Tudo bem, pessoal? Então, a partir do momento em que há necessidade, em que a burguesia surge, burguesia eram os burgueses, aqueles que os comerciantes, digamos assim. Então, a partir do momento em que a burguesia surge e que há necessidade de unificar uma moeda para aquele país, eles vão sentir a necessidade de agora sim ter um rei que represente todo aquele país. E esse rei, pessoal, ele vai querer impor todas as decisões. Ao contrário, antes, na Idade Média, nós tínhamos um rei banana, agora nós teremos, agora nós, com o início da Idade Moderna, né? Com o início da Idade Moderna, nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter um rei agora absolutista. É o que nós vamos chamar de absolutismo monárquico. O que, que seria absolutismo monárquico? Monárquico é o nome que dá a um país que possui um poder, né? No caso, o rei. O rei, ele é um monárquico, então o país é uma monarquia. Agora, o absolutismo, pessoal, vamos pensar aqui comigo. O que, que seria esse absolutismo? Alguém faz ideia? Eu quero ouvir vocês. Ou escrevam aí, se vocês estão com vergonha de falar. Alguém faz ideia do que seria absolutismo? Só tem Neuhane assistindo? Cadê o pessoal? Tô achando que vocês estão ligando a chamada para continuar dormindo, só para dizer que tá aí, hein? Olá, vocês, espertinhos. Então, pessoal, é,
Vamos pensar aqui comigo, o que seria esse absolutismo? Absolutismo é a pessoa que possui um poder absoluto, certo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, na sua casa aí, Cauane, na casa da Cauane. Provavelmente, quem é aquele que tem o poder absoluto na casa dela? Talvez é o pai dela. Como assim, professor? Então o pai dela é quem manda em tudo, é quem organiza tudo, quem ordena todas as coisas. Um exemplo, tá? Assim acontecia naqueles países a partir de agora, na Europa. Nós vamos ver o surgimento de grandes monarquias absolutistas, onde o rei mandava e todos tinham que obedecer. O rei se metia na economia através do mercantilismo que nós vamos ver. O rei intervinha em tudo. Então, diferente da Idade Média, que o rei era um banana, agora na Idade Moderna nós vamos ver um rei absoluto, com, com sua vontade absoluta sobre todos. Então vamos entender aqui agora, ó, como vimos, durante a Idade Média, no sistema feudal, os nobres detinham mais poder do que o rei, né? Como eu falei, o rei era um banana. O soberano, o rei, ele era apenas mais um entre os nobres e deveria buscar o equilíbrio entre a nobreza e seu próprio espaço. Foi na transição do feudalismo para o capitalismo. O que seria o capitalismo mesmo? O surgimento dessa ideia de lucro, né? A partir do momento que o comércio ressurge na Europa, eles tinham intenção de lucro. Então, na transição do sistema feudal para o capitalismo, houve a ascensão, o crescimento econômico da burguesia e o fortalecimento do poder do rei. Então, a partir desse momento em que ressurgem as cidades, ressurge o comércio, né, através do capitalismo, nós vamos ver um crescimento econômico da burguesia, que são esses comerciantes, e o fortalecimento do poder do rei. O que antes era um banana, agora não é mais. O poder real, que desde o fim da Idade Média vinha se fortalecendo, consolidou-se nos séculos XIV, 16 e 17, constituindo-se no absolutismo. O que seria o absolutismo, então? Um regime político no qual os poderes estavam concentrados nas mãos do rei. É o rei quem mandava, é o rei que fazia, é o rei que decidia. Podemos dizer, então, que a formação dos estados nacionais e o desenvolvimento do comércio, olha lá, a formação desses estados nacionais e o desenvolvimento do comércio foram fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo, devido à necessidade da criação de um governo que centralizasse a administração do país. Então, esse país agora tinha necessidade de ter o poder centralizado na mão de uma pessoa. Um tinha que mandar, que é o rei. Ao contrário da Idade Média, onde nós tínhamos cada feudo com seu senhor feudal dentro de um mesmo país. Ou seja, o poder era praticamente distribuído em todo o feudo. Não tinha um que mandava em tudo, tinha vários que mandavam nos seus, certo? Dessa maneira, o rei surgiu como a figura ideal para quebrar as barreiras dos feudos, agilizando e integrando a economia nacional. Pessoal, eu falei isso no início do ano, de repente você pode ter esquecido. Sempre que eu falar em feudo, eu estou falando de grandes fazendas, tá? Eu estou falando de grandes fazendas, então vocês precisam entender que essa questão em grandes fazendas, pensa em grandes fazendas, em cada feudo, e o senhor feudal como seu fazendeiro, tudo bem? E a partir daí vocês vão entender, cada fazenda o senhor feudal mandava nele, o fazendeiro mandava nele. E o líder do país, né, no caso o rei, não tinha domínio, ele não tinha direito de mandar em nada. Agora sim, agora nós vamos ver que a barreira dessas grandes fazendas, a barreira desses feudos vão se findar, vão acabar, porque esse rei agora vai chegar com o absolutismo, mandando em todos. Ah, professor, então significa que esse rei vai tomar as terras deles? Não, não é que vai tomar, mas agora ele vai tomar as rédeas como rei e vai instituir leis, instituir formas de lidar, principalmente ali com a burguesia que está surgindo, que todos vão ter que obedecer. Tudo bem? O absolutismo, então.
O absolutismo, os soberanos absolutistas não admitiam nenhum controle no exército, no exercício do seu poder e impunham sua vontade à nação. Olha lá. Então eles não, esses reis, eles não queriam nenhum tipo de controle sobre eles, certo? Eles impunham a sua vontade a toda a nação. Mantinham um exército nacional. Esse exército nacional muitas vezes eram soldados mercenários, tinham o poder de decretar as leis e administrar a justiça, determinavam os impostos e controlavam a cobrança. Então, olha aí, ó, eles tinham o poder de decretar leis. Hoje em dia, no nosso país, quem é o líder do nosso país? Não é um presidente? Esse presidente, ele tem o poder. Só que não é o presidente que cria as leis. No nosso país, a gente divide o nosso país em 3 poderes. No poder executivo, que é quem executa as leis, no poder legislativo, quem é que cria as leis, e no poder judiciário, quem é aqueles que julgam as leis. Vamos dar um exemplo nisso? O poder legislativo é aquele que cria as leis, que estão lá no grande Senado, nas câmaras, onde estão os senadores, os deputados, onde eles criam as leis, certo? No caso aqui do município, vamos dar um exemplo de município. Quem faz parte do legislativo de Presidente Kennedy? A Câmara Municipal, onde eles criam as leis, certo? E aí tem o executivo, quem é quem executa, o próprio líder, no caso o próprio presidente ou o próprio prefeito faz parte do executivo, e o judiciário, quem é que julga as leis, os juízes, né? Então percebam que mesmo a nível municipal, aqui em Kennedy, estadual, aqui no nosso estado do Espírito Santo, ou nacional, no nosso país, os poderes são divididos, cada grupo com a sua função. O presidente, embora ele seja o presidente, ou o governador, embora seja governador, ou o prefeito, embora seja prefeito, ele tem a sua liderança, sim, mas ele não tem autonomia de chegar e criar uma lei sozinho e querer impor como os reis tinham, certo? Então o rei, nesse contexto aí, ele tinha ele tinha todas essas funções, certo? Ele que mandava, ele que julgava, ele que criava, ele fazia tudo. E aqui mostra que ele tinha soldados mercenários. O que seriam mercenários? Esses soldados fazem o quê? São os soldados que agiam ou trabalhavam apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que representassem vantagens materiais, certo? Então, no Estado absolutista, lá, ó, a nobreza continuava a ter privilégios. Então, lá no feudalismo, nós tínhamos a nobreza com privilégios e a população camponesa toda tendo que pagar imposto, pagando vários impostos em cima do que eles produziam. Agora não vai ser diferente, né? Nós vamos ter a nobreza ainda com grandes privilégios, né? E inclusive estava isenta de pagamentos de impostos, né? A nobreza, os reis, a família real, todos que eram nobres não pagavam impostos e conservavam o direito de explorar o trabalho dos camponeses. Eles tinham o direito de explorar os camponeses, certo? O rei absolutista, ó, mantinha junto a si uma corte numerosa, né, uma quantidade de pessoas que faziam parte da corte da nobreza, né, que viviam luxuosamente, o que contribuía para aumentar os gastos públicos. Eles viviam de uma forma, eles gastavam muito, eles viviam de forma muito luxuosa. Como eles não pagavam impostos, quem que pagava por isso? Os próprios camponeses. Mas, como o rei absolutista lá precisava do apoio da burguesia, a burguesia, pessoal, são os comerciantes que estão surgindo, tá? A burguesia não tinha privilégio nenhum aí, não. Mas o rei precisava do apoio deles. O que o rei então passou a fazer? A política econômica adotada voltava-se para o fortalecimento do comércio, possibilitando o enriquecimento da burguesia mercantil. Então, a política econômica, né, a economia que o país adotou ajudava a burguesia em se enriquecer, que nós vamos ver mais na frente. Tá? Características do absolutismo. Então vamos lá, o rei possuía um poder absoluto
e tinha liberdade de criar leis sem que houvesse a aprovação social. Olha lá, ó, ele tinha liberdade de criar leis sem se importar com a população. Ele criava novos impostos, ele que cobrava os tributos, ou seja, olha lá, ó, o rei exercia os poderes administrativo, né, legislativo, jurídico, né, que é o judiciário que a gente tem hoje, militar e político. Olha o tanto de função que o rei exercia. A intervenção, o outro ponto, a intervenção do monarca em questões religiosas era permitida, ao contrário do que acontecia na Idade Média. Na Idade Média, o rei não podia se meter na Igreja Católica. A Igreja Católica já era dona por si só, já se consolidava. Agora, na Idade Moderna, com esse rei absolutista, o rei vai se meter em questões religiosas. Tá? Nós vamos ter um sistema econômico. Qual é o sistema econômico, então, que os reis absolutistas adotaram, que facilitaram, que ajudaram o enriquecimento desses burgueses, da burguesia? O mercantilismo. O que é o mercantilismo? Nós vamos ver aqui só um conceito, porque nós vamos ver melhor na próxima apostila, tá bom? O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desenvolvidos na Europa na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como o estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Então, o mercantilismo é aquele momento de transição, entre feudalismo e capitalismo, deixando de ser totalmente rural, com uma economia de escambo, de trocas, e se tornando capitalista posteriormente. Só que nesse momento aí, nós vamos ver uma forte intervenção do rei na economia. Como assim, professor? O comércio, os burgueses, eles não vão ter liberdade de comprar de quem quiser. Eles podem comprar sim dentro do país, mas vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que a Nelhane, que está aí me assistindo, faz de conta que ela é dona de uma padaria, está dentro do país Brasil. Um exemplo. Ela precisa de comprar trigo para fazer o pão dela, né? O pão precisa de trigo. Só que ela não quer comprar. Aí ela descobre que o Iago vende trigo, fábrica de trigo. Ele vende trigo e ele mora aqui no Brasil também. Só que a Nelhane vê que o trigo dele é muito caro. Aí ele fala: ó, Iago, desculpa, eu não vou comprar trigo seu não. Tá muito caro. Eu prefiro comprar da Eduarda Teles. Só que a Eduarda Teles, pessoal, não pertence. O trigo que ela faz, que ela produz, não é no Brasil. Sei lá, é na Argentina. Só um exemplo. E aí eu, enquanto rei absolutista que eu sou, vou falar assim: Nelhane, você pode comprar da Maria Eduarda do país vizinho, mas você vai ter que pagar um imposto, tá bom? Quando você for importar esse produto para o Brasil, você vai ter que pagar um imposto e caro, tá bom? Aí a Nelhane vai pensar: puxa vida, então qual é a solução que eu vou fazer? Será que eu vou ter que comprar de um país vizinho e ter que pagar mais caro por causa desse imposto? Então o que acaba sendo melhor ela fazer? Comprando do Iago mesmo, porque está dentro do país dela. Entenderam? Isso é uma forma do rei intervir na economia. Mas, professor, qual é a vantagem dele? A vantagem é que se ele coloca um imposto, né, nesses produtos importados, isso força a Nelhane a comprar dentro do país dela. Se está comprando dentro do país dela, o lucro dessa compra e venda está ficando aonde? Dentro do país. Se está gerando lucro, está gerando riqueza, e aí o rei está feliz da vida. Agora, se a Nelhane vai lá no outro país e compra de lá, ela comprou lá, o lucro ficou para lá. E nesse momento, cada país eles vão ter uma rixa de um com o outro, de uma forma de querer ver quem é um mais poderoso, quem é o mais poderoso que o outro. Ficou claro isso daí, pessoal?
Deu para entender como que os reis intervinham na economia nesse contexto? Eu espero que você esteja entendendo. Está todo mundo em silêncio, certo? Só que nós vamos ver melhor sobre o mercantilismo na próxima apostila. Uma outra característica do absolutismo lá é a unificação de moedas e mercado. Unificar, tornar, criar uma moeda, um mercado só, para facilitar o comércio. Nós vamos ter uma legislação única, com abrangência nacional. Cada país vai ter a sua legislação, as suas leis. Relações sociais permanecem feudais. A relação social vão continuar sendo feudal. Como assim? Vai se manter a divisão da sociedade em estamentos, né, determinadas pelo nascimento, que impediam a mobilidade social. Não entendi nada, professor. Lá no feudalismo, eu expliquei para vocês que quem nascia servo não podia se tornar nobre. Ele morria servo. Não tinha chance desse servo, desse camponês, enriquecer e virar nobre. Quem nascia nobre não podia se tornar servo. Isso era condensado, a gente chama isso de estamento. Por quê? Cada um tinha seu estamento e pronto, acabou. Vai permanecer isso agora na Idade Moderna. Olha lá, ó. Dessa forma, o rei, acompanhado pela nobreza e o clero, possuíam privilégios sociais em relação ao restante da sociedade, compostas por burgueses, artesãos, trabalhadores urbanos e camponeses. Então, o restante da sociedade, burguesia, artesãos, trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade, vão continuar sendo ralé, não vão ter privilégio nenhum, tá bom? Exército. O exército regular sob o comando real da justiça, sobrepondo a justiça senhorial. Então, o exército real do rei, né, o exército do rei, vai sobrepor a justiça do senhor feudal. E nós vamos ter também a arrecadação de impostos agora devidos ao Estado e não mais aos senhores feudais. O que lá na Idade Média, lá no feudalismo, os impostos eram pagos a quem? Ao senhor feudal, ao senhor daquela fazenda, daquele feudo. Agora, os impostos deveriam ser pagos ao Estado, ao rei, e não mais ao senhor feudal. Ok, pessoal? Então, nós vamos ter também as ideias em defesa do absolutismo. Nós vamos ter algumas pessoas, alguns pensadores que vão defender o absolutismo. Vamos ver quais são eles. Primeiro, Nicolau Maquiavel. Ele foi um escritor renascentista, certo? Nós falamos sobre ele quando estudamos Renascimento cultural. E ele, na sua obra O Príncipe, ele justificou ser o absolutismo necessário para a manutenção de um Estado forte. Então, o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele vai dizer que para existir um Estado forte, um país forte, é necessário ter o absolutismo. Ele defendia, pessoal, que os governantes podiam usar todos os meios para manter o poder e a segurança do país. Aí a gente questiona, todos os meios? Que todos os meios são esses? Inclusive os ilegais? Será que causar injustiça, pisar em cima de pessoas pobres, de pessoas, não trazer a justiça para essas pessoas, só para manter a segurança no país, é justificável? Por isso que é muito comum a gente ver em filmes, em novelas, enfim, o termo fulano de tal é muito maquiavélico, por conta de Maquiavel. O que significa? É aquela pessoa que não tem escrúpulo, é aquela pessoa que pisa em tudo e em todos para conseguir o que quer. É a mesma ideia, porque Maquiavel defendia que esses governantes podiam usar todos os meios. Cara, não tem. É aquela famosa frase, né? Os fins justificam os meios. Entendem? E, lá, até que tá aqui, confirma a frase. Os fins justificam os meios. Deu para compreender? Então, Maquiavel ele vem confirmando isso, ele vem defendendo o absolutismo. Thomas Hobbes,
né? Ele explica na obra Leviatã, ele explica que os homens primitivos viviam um estado natural, né? Os primeiros homens, eles viviam um estado natural, sem lei, agindo conforme seus interesses, eles viviam de qualquer forma. E aí ele conta que essas pessoas que viviam sem leis, viviam de qualquer jeito, eles viviam em guerras constantes, olha lá, ó, que geravam insegurança. Então qual seria a forma melhor então para ter segurança? Olha lá, para viverem melhor, eles fizeram um contrato cedendo todos os seus direitos a um soberano forte e que em troca lhes garantiriam segurança. Está fazendo referência ao absolutismo, que esse rei absoluto, esse rei que manda, esse rei que faz tudo por sua conta, é uma forma também de proteger aquele país, porque ele tem um exército forte, certo? Imagina se todo mundo vivesse de qualquer forma, de qualquer maneira, sem lei nenhuma, todo mundo se matava, entenderam? Então ele defende aqui a existência desse absolutismo. A minha opinião sobre isso, eu entendo sim que deve existir sim um líder que controle toda uma nação, que dê segurança a toda uma nação, mas eu penso que esse líder não precisaria ser tão absolutista assim. Eu penso que esse líder não precisaria impor todas as suas vontades. Ele poderia tomar certas decisões em comum acordo com a população. Ele poderia traçar caminhos para essa população, para ela crescer com justiça e não trazer privilégios somente para a nobreza. Mas isso é uma opinião minha, né? Último ponto aqui. Jean Bodin e Jacques Bousset. O Jacques Bousset e o Jean Bodin, eles defendem a teoria do direito divino, pessoal. Como assim, professor? Eles alegavam lá, ó, que esses monarcas, esses reis, era a mais perfeita autoridade delegada por Deus na terra. Ou seja, foi Deus que determinou que aquele rei se tornasse aquele rei. Isso era uma forma de fazer com que a maioria da população europeia, que era católica, aceitasse. Olha lá, ó. E assim os súditos não tinham direito de se revoltar contra o governante. Vamos pensar, imagina, aquele camponês lá, eu não vou me revoltar não, porque aquele rei lá, ele faz tudo assim, tudo errado, mas eu não vou me revoltar não, porque foi Deus que deixou ele ser rei, né? Vamos, pensa, olha a mentalidade. O que esses camaradas faziam as pessoas pensarem? Dizia essa teoria do direito divino, de que Deus determinou que aqueles reis fossem aqueles reis, né? Que aqueles reis tivessem essas características absolutistas. Era uma forma de acalentar o povo. Ó, fica quietinho aí, não se revolta não, porque foi Deus que quis. Certo? Entendidos até aqui, pessoal? Então nós vamos aqui agora para as atividades, tá? Nós temos aqui número 1, vocês vão assinar a alternativa com a característica do absolutismo monárquico. Nós temos aqui 4 afirmativas, vocês vão marcar qual dessas alternativas que fala sobre a característica do absolutismo monárquico, tá bom? Marca uma opção só. Número 2, a respeito do Estado absolutista, é correto afirmar. O que é correto afirmar? Pensa, lê cada um e marca a opção. Número 3. Pode ser considerada a principal característica do absolutismo. Dessas 4 frases aqui, qual que é a principal? Qual que pode ser considerada a principal característica do absolutismo? Leiam e marquem aí vocês. Número 4. A teoria do direito divino justificava o absolutismo real ao afirmar que a teoria do direito divino justificava o absolutismo real. A teoria do direito divino eu acabei de explicar. Então, o que dizia essa teoria? Ele afirmava o quê? Pensa, lê cada um aí e marca. Número 5, lê a informação abaixo. Nós temos aqui um textinho, um parágrafo, né? Vocês vão ler esse parágrafo e lá está escrito, ó, esse teórico professou suas ideias em qual das obras abaixo? Qual teórico nós estamos falando? Tem um teórico que esse texto está falando. Tem um pensador que esse texto está falando. Descobre qual é e vê. Esse teórico ele escreveu qual dessas obras? Leviatã, do direito da paz e da guerra, Política segundo as Sagradas Escrituras ou O Príncipe? Número 6.
Oriundo da crise do feudalismo, né, surgindo da crise do feudalismo, o Estado absolutista representou a organização política dominante na sociedade europeia entre os séculos XV e XVIII, podendo ser caracterizado por qual das alternativas abaixo? Então, qual dessas alternativas pode ser caracterizado essa crise do feudalismo, né, e o surgimento do Estado absolutista? Só marcar uma opção. E a número 7, o que vocês vão fazer? Escreva e explique 2 exemplos de fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo na Europa. 2 causas, pessoal. 2 coisas que aconteceram na Europa que favoreceu o surgimento desses reis absolutistas. Pensa, volta lá no início da nossa aula. Qualquer coisa, se você não conseguir achar na leitura, assiste depois o vídeo novamente do início, que aí eu vou explicar o que fez a Europa se tornar um estado se tornar absolutista, né? E aí eu quero 2 exemplos aqui. Vocês vão escrever e explicar, tá bom? 3 linhas para cada um. Número 8, vocês vão completar as lacunas corretamente, vão voltar no texto, completando aí esses espaços. Número 9, como eram as relações sociais no absolutismo? A sociedade no absolutismo era como? Era igual ao do feudalismo? Era estamental? Todo mundo, os nobres continuaram com privilégios em detrimento da classe mais pobre, dos burgueses, dos camponeses? Ou as relações sociais no absolutismo eram totalmente igualitárias, eram totalmente iguais, onde todos podiam, onde todos tinham acesso a empregos, todos tinham as mesmas oportunidades? E aí, como que eram essas relações sociais no absolutismo? Eu falei, volta no texto. E a número 10, nossa última atividade de hoje, no feudalismo, os senhores feudais cobravam impostos e, no absolutismo, o rei como autoridade também. Seus responsáveis atualmente no Brasil pagam algum tipo de imposto? Escreva 2 exemplos. Agora nós estamos falando de você. Você aí que está na sua casa, que está assistindo essa aula. Está explicando aqui que lá no feudalismo os senhores feudais cobravam impostos. No absolutismo o rei cobrava imposto. Aqui no Brasil, o seu responsável, o seu pai, sua mãe, seja lá com quem você mora, paga algum tipo de imposto? Quais 2? Quais exemplos? Cite 2 exemplos e escreva aí pra gente. Muito facinho essa número 10 aí, tá bom? Finalizamos aqui. Na próxima aula, com a professora Mirella, ela vai explicar para vocês sobre o absolutismo agora na França, como que se deu o absolutismo dentro da França e como que se deu o absolutismo na Inglaterra, que são 2 grandes potências aí importantes para a gente entender, certo? Eu vou encerrar a chamada, mas vocês não saiam, porque antes de eu encerrar, eu vou encerrar, perdão, a gravação, mas vocês não saem, porque antes de eu encerrar a chamada, eu vou anotar o nome de vocês. E o pessoal que estiver me assistindo depois em vídeo, né, pelo WhatsApp, qualquer pergunta é só fazer aí, qualquer dúvida é só fazer aí no WhatsApp.